Com certeza hoje o assunto mais espinhoso da internet é a respeito de aliens. Por quê? Muitos, durante muito tempo, contradizeram, riram, tripudiaram da possibilidade. É uma coisa que eu sempre comento aqui. Eu falo sobre a possibilidade de termos. Eu nunca venho aqui embasando a vocês que eu confirmo que existam, afinal eu nunca os vi. Porém, sempre comento com vocês, a minha pequena audiência aqui, que eu espero que um dia se torne maior, e grato por cada um que assiste a qualquer vídeo, ainda mais quando o assunto é bacana e vocês já comentam, encontram o botão de hype e fazem os outros protocolos. Dada essa informação logo na arrancada, o que eu tenho que comentar com vocês é: vocês estão vendo a quantidade de acontecimentos a respeito de fatos ufológicos, presenças ou não, mas do caso do Mike Leão, óbvio que emocionados, que olharam logo as primeiras imagens e tudo que foi possível ver, já logo se entusiasmaram e imaginaram, pronto, como em outras oportunidades de outros burburinhos acontecidos nos anos 90 ou antes disto, muita gente já ficou com aquela perspectiva de, pô, finalmente, será que em algum momento William Bonner, ou seja lá quem está hoje diante ali, ancorando o Jornal Nacional ou qualquer outro veículo de imprensa televisivo, todos aguardando o momento em que alguém iria lá ajeitar o nó da gravata e falar de alguma maneira a respeito da presença de aliens aqui. Mais uma vez pondero, nunca confirmei, mas tenho familiares, pessoas de alto garbo de confiança que confirmam que viram. Essas pessoas hoje estão aí na faixa dos seus 65 a 80 anos, e muita gente disse, olha, eu já vi luzes muito estranhas, já vi objetos no céu lá nos anos 60, 70 e 80, que com certeza, se fosse possível filmar, hoje ninguém teria uma explicação lógica, tanto para a movimentação quanto para o objeto, porque sabemos, né, no momento em que tu aponta uma câmera no escuro e ela não tendo a devida tecnologia para filmar à noite, o que acontece? A luz vai fazer estourar. E aí, como às vezes a luz ela gera um foco à frente do objeto, o objeto não fica possível de ser focado. Então, logo nós temos o quê? Penumbra ao fundo, com um objeto que fica esmaecido, ofuscado pela luz. Aí temos as movimentações, enfim, tudo que a gente comentou já. Então, do caso do Mike Leão, óbvio, as luzes pareciam piscar, mas depois foi comprovado, eram luzes lá de uma pousada, enfim, bem para onde ele estava apontando a câmera. Por isso que aquilo ficou parado todo aquele tempo. No momento em que a pessoa foi lá e baixou as chaves disjuntoras, a luz se foi. E aí depois ele, o tempo inteiro filmando assim, e no momento da tal aparição da nave em cima, ou do, sei lá que objeto, em cima da casa dele, simplesmente ele não conseguiu filmar. Filmou um monte de acontecimentos estranhos e justamente o mais emblemático não. Tudo bem, dizem que seres de fora conseguem controlar às vezes a nossa mente com a psique e mantendo as pessoas calmas e às vezes imóveis, sem algum tipo de reação, ou seja, a pessoa fica apática por um controle mental alienígena. Mas enfim, como eu nunca passei por algo assim, mais uma vez reforço, não vi, não sei e tampouco conheço algum. Agora, como eu já disse várias e várias vezes aqui no canal, eu não sou totalmente descrente da possibilidade. Motivo: eu estou fazendo estudo bíblico em uma escola evangélica, aliás, é uma igreja evangélica, mas aí tem uma parte destinada ao estudo. Aí é óbvio, aquela sala, aquele saguão torna-se uma escola. Então eu estou lá fazendo o estudo bíblico e aprendendo um pouco mais do que eu já havia lido e um pouco do que eu conheço de cabeça e também de muitos documentários, séries, afinal hoje tem o The Chosen que é bastante revigorante quanto à questão bíblica. E aí, algumas das coisas faladas em, se eu não estou enganado, o livro é de Tessalonicenses, ou Tessalacenses, enfim, me perdoem eu não decorar, porque ele é um dos menores livros da Bíblia, acho que ele tem 5 capítulos, ele é bem curto. Eu acho que ele tem Epístola 1 e Epístola 2, ou ele tem capítulo 1 e capítulo 2 e tem, enfim, ele é um livro curto, tá? Tanto que tu for ler ele na Bíblia, a linha, eu acho que não viram umas 4 páginas e já acabou o livro. Mas, o que eu tenho que pontuar a vocês é, o próprio pastor em questão, ou teólogo, seja lá o que for, porque variam as aulas, tá? Então muda também a pessoa que ministra aquela aula. Turma, desculpa cortar a experiência de vocês, mas é um pedido rápido. Comenta aqui embaixo sobre o trecho que você assistiu até agora. O like ajuda você e a outra pessoa com o mesmo perfil para esse vídeo. Inscreva-se por todos nós.
E se tu encontrou o botão de hypar, senta o dedão lá que vai ajudar a ti e a outra pessoa. Valeu! Então, ora é um cara, às vezes é um final de semana ou 2 com aquele cara, daí depois muda, aí às vezes alterna, tipo um final de semana é um, no outro, aí no outro retorna aquele primeiro e assim vai, tá? As escalas são esparçadas porque todo mundo tem vida pra tomar conta, né, gente? Então ficaria difícil uma pessoa só ministrar todo o curso num domingo de manhã. E este rapaz, teólogo em questão, ele mesmo comentou que neste livro existem vários mistérios. Ali entra a escatologia. O que vem a ser o termo escatologia de um jeito assim bem tosco e simplificado? Que eu vou falar para vocês, Escatologia são as partes bíblicas onde nós podemos permitir uma certa licença poética. Ficam dúvidas ali. E aí isso abre possibilidades, abre precedentes para usar mais a imaginação. Ou seja, tu vai usar mais o lado lúdico ali para tentar explicar as coisas. Motivo. Existem mistérios nesse livro. E ali, quando ele explica já o que é, vamos dizer que uma pré-apocalipse de alguns fatos ali, o próprio teólogo fala que aquilo é complexo e que o mundo espiritual é muito mais complicado do que a gente imagina. E aí abrimos aquele precedente que os espíritas comentam. Muitas coisas que nós chamamos de espirituais nem sempre são angelicais. Ou seja, não são seres superiores de uma grandeza muito, muito maior do que a nossa em uma escala evolutiva. Pode haver ali, pode ter uma aresta, um espaço para que irmãos nossos maiores, ou seja, de uma dimensão acima da nossa ou duas, que eles atuem aqui com a permissão de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, se um teólogo, lendo a Bíblia, ele abre precedente para que a gente trabalhe esse lado lúdico, então imaginem como que são agora, como ficarão as religiões daqui para frente se realmente um dia pousar aqui uma nave e o contato for em massa. Ou seja, quando a gente tiver a certeza de que não estamos sozinhos, o que eu não tenho como provar, e tampouco tenho convicção, apenas acredito que é possível, né? E eu tenho que falar isso várias vezes, que tem gente muito tansa, muito doida, que vai alegar que eu estou afirmando, e não. Eu apenas trabalho a possibilidade na minha mente, porque se um dia descer um cara, independente da cor, que eu bato o olho e eu identifico, esse cara não é humano, mesmo que ele tenha um semblante humano, tem lá a raça nórdica, que é um humano, obviamente, loiros, altos, né, seja homem ou mulher, com uma beleza estética superior ao que a gente está acostumado a ver aqui. Porém, a galera que por baixo tem 2,30 metros de altura. São avatares, né? Um cara de jogador de basquete aqui passa vergonha na altura. São esguios, longilíneos, esbeltos, seja lá o nome que for. Então, ao olhar, bater o olho, tu já identificar isso aqui ou não é daqui, ou é alguém muito fora do padrão. E ainda mais se forem as outras possíveis raças que eles mencionam. Aí sim vamos poder falar a respeito de raças. Não como a gente chama aqui os nossos irmãos, que todos temos tons de marrom em níveis diferentes. E como um dia disse o falecido Miranda, ele comentou isso. Somos todos marrons em tons diferentes. Então a nossa raça, que é humana, que é uma só, terá que lidar com essa possível afronta escatológica / seria religiosa, e com isso nós teremos uma quebra de paradigmas ou uma quebra da religião. Então é bom a gente pensar nisso. Eu sei que eu estou invadindo uma área espinhosa, onde muita gente vai dizer que eu estou com chapéu de alumínio, ou que eu sou um da turma dos pirados, hein? Mas o que eu quero deixar claro a vocês é: bobo de quem acredita piamente que sempre estivemos sós. Se a gente parar para analisar um pouco a fisionomia dos dinossauros, principalmente ali alguns aquáticos, ou os próprios terrestres, a gente vai ver muita coisa bem absurda da anatomia e deles com as suas penas, suas cores, né, as suas adaptações de corpo para o ambiente. Aquilo já soa alienígena hoje. Eles nos vendo naquela época, para eles pareceria alienígena. Ainda mais se a gente chegasse portando um negócio que nem isso aqui e olhando para uma tela que sai luz e som. Então, por que não? Por que não, se há tantos milhões de anos existiam aqui outras raças? Quem sabe nós não somos realmente uma rapa do tacho que veio daquilo, ou seja, algo que sobreviveu e com o tempo mudou. E quem sabe essas interferências todas não tiveram ação de irmãos maiores. A gente não sabe.
A gente tenta explicar as coisas com o que está num papel, que foi escrito por homens e que foi traduzido do hebraico, do aramaico, e que nas suas traduções, por vezes, algumas coisas acabaram escapando ou mudando no meio do caminho. Não é que eu não acredite no livro da verdade, mas será que toda a verdade está lá? É algo para se pensar. Se os vídeos do canal Cortina Preta conversam com você ou lhe tocam de alguma maneira, fica aqui disponível os links, tanto abaixo do banner como também na descrição desses vídeos, para que você ou contribua com o canal ou compre alguns dos cursos. A minha missão é deixar você perceber o mundo 360 graus à sua volta.